Bom, boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa última aula de ciência dos materiais e a gente vai falar sobre um negócio importante chamado dureza, tá? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo sobrevivendo aí à pandemia? Espero que em breve a gente possa se encontrar, né? Que a gente entre aí no amarelo logo, que a gente já pode ter aula prática, né? Presencial. Bom, então, o que acontece, né? Dureza é uma propriedade muito importante no mundo mecânico, tá? Por quê? Porque para metal, isso vale muito para metal. Geralmente, quanto mais duro é o material, mais resistente ele é. E a gente viu dias atrás aí que quando você quer avaliar a resistência do material, geralmente você tem que fazer um corpo de prova no formato específico. Quer dizer, você não pode fazer um teste de tração com a peça, tem que ser com um corpo de prova. E ele é destrutivo, né? Você estica a peça até ela quebrar. E a dureza, ela permite que a gente faça o teste na peça. A peça fica lá com a marquinha, que muitas vezes aquela marquinha não inutiliza a peça pode continuar sendo usada. Então você pode testar a sua peça e você pode utilizar a peça testada após o ensaio de dureza. Então, por exemplo, o cara faz um tratamento de têmpera, ele quer saber se o tratamento pegou, ele pode fazer através da análise de dureza, né? Faz lá o teste de dureza e vê se o material endureceu ou não. Então, essa é a importância do ensaio de dureza para a indústria metal mecânica. Tá? Tem três formas de entender dureza. A primeira é como sendo resistência ao risco. Né? Então, o material mais risco é o mais mole. Então, a dureza pode ser entendido como sendo a resistência ao risco. A segunda é a resistência à deformação plástica, ou seja, um material duro é aquele que não se deforma, não se dobra. Legal? E a terceira é dureza é resistência à penetração. O material duro é aquele que não deixa um outro corpo penetrar, entrar nele. Então os três fazem sentido, né? Quanto mais duro o material, geralmente é mais difícil de riscar. Quanto mais duro o material, geralmente é mais difícil de curvar. E quanto mais duro o material, mais difícil de penetrar. Então, os três conceitos fazem sentido. Né? E vão existir métodos que avaliam esses três conceitos. Tá? Bom, o primeiro método que surgiu para medir dureza é chamado dureza-Mohs. Isso aqui é só para dizer para vocês como é que surgiu. Isso aqui é usado até hoje na mineralogia. Quando o pessoal vai trabalhar com minerais e tudo mais, existe uma escala em que o talco é um material mais mole. Se fosse o truco, o talco seria o 4, né? E né, tem o talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, ortoclase, quartzito, topázio, safiro e o diamante. O diamante é o zap. O diamante é o cara que mais vale. Então a ideia é o cara de dureza 1 Mohs, que é o tal, que é o mais mole, e o diamante, que tem 10 de dureza, é o mais duro. Então quando você quer avaliar a dureza de um material, de acordo com a escala Mohs, ele, imagina só, a fluorita risca o material e o material risca a calcita, quer dizer que ele está entre o 3 e o 4 de escala Mohs. Então isso aí foi o primeiro sistema de dureza que o tal do Mohs inventou, pegando substâncias naturais, né, da mais mole, que é o talco, até a mais dura, que é o diamante, e esse sistema de dureza Mohs não é utilizado na indústria, mas ainda no mercado de minerais é um cara que se usa, né, para se referendar a dureza do mineral. Depois o pessoal desenvolveu um sistema já com um durômetro, um equipamento que mede dureza, chama-se durômetro, chamada dureza Brinell. Uns falam Brinell, outros falam Brinell. Honestamente não sei qual é o certo. Então, o ensaio de dureza Brinell consiste em comprimir lentamente uma esfera de aço com um diâmetro D definido, né, sobre a superfície limpa, plana e polida de um metal através de uma carga Q durante um certo tempo T. Né? Então, o que significa? Você aplica uma carga, né, numa esfera de aço sobre a peça, beleza? Né? Durante um certo tempo. Essa compressão dessa esfera vai provocar uma deformação permanente no material, vai formar uma calota no material, né, que tem um certo diâmetro D. Então é mais ou menos isso aqui, né? Você pega um esferão que tem um diâmetro D, né? Aplica uma carga sobre a peça e você mede qual que foi o diâmetro da impressão formada. Através desse diâmetro, a gente calcula então qual que seria a dureza do material, né? Quanto mais mole, mais a esfera penetra, né? Quanto mais duro, menos a esfera penetra, então menor fica a impressão. E aí o que o pessoal faz? A dureza Brinell é calculada dividindo o esforço, né, a carga, pela área da calota, pela área dessa impressão que ficou aqui na peça. Tá?
Só que é um negócio cabuloso, né, cara? Tem dois problemas aqui. O primeiro é que você precisa vir aqui e medir o diâmetro da impressão, né? E às vezes é uma impressão muito pequena, muito difícil de medir. E o segundo problema é que depois, para calcular a dureza abrindo, tem que aplicar essa fórmula aqui, que vamos combinar, não é nada simples, né? Hoje o cara põe no Excel, cria uma fórmula, é só jogar o valor e calcula sozinho. Mas há tempos atrás, o cara teria que fazer um cálculo, e esse cálculo, né, vai dar em quilograma por milímetro quadrado, libra por milímetro quadrado. Não é um cálculo tão simples, né? Então, mas era o primeiro tipo de dureza usado. O outro problema da dureza Brinell é que a dureza Brinell, ela usa como penetrador essa esfera aqui, é uma esfera de aço, né? Então, você só pode tentar medir materiais mais moles que esfera de aço. Então, quer dizer, você não consegue usar, por exemplo, em aço temperado, né? Porque se ela for, mesmo que ela seja de aço temperado, né, ela não vai conseguir penetrar um aço muito duro, né? Então, ela tem essa limitação, né? Não dá para medir materiais muito duros com durômetro de escala Brinell. Bom, para resolver isso aí, o pessoal criou um cara chamado durômetro Vickers, né? E começou a medir a dureza Vickers. Isso foi desenvolvido em 1925, né, por Smith e Sunderland, né? O que acontece? A diferença dele é o mesmo princípio, tem um penetrador, né, para entrar na peça, só que ele, ao invés de ser uma esfera de aço, ele é pirâmide, né? Tem o formato de uma pirâmide e é feito de diamante. É uma pirâmide feita de diamante. Então essa é a grande diferença. É uma pirâmide feita de diamante, né? Que a gente usa como penetrador. E aí? Pô, aí beleza, né? Porque se o diamante é o material mais duro que existe, agora a gente consegue penetrar em diversos materiais, né? A gente consegue penetrar em aço temperado, né? E por aí vai. Mas o problema continua sendo o mesmo, né? A gente tem que pegar para calcular a dureza Vickers, pegar a carga e dividir pela área da impressão, né? E essa aqui então é a fórmula que o pessoal usa: 1,8544 multiplicado pela carga dividido por L ao quadrado. O que é o L? O L é a média das duas diagonais, né? Quer dizer, quanto mais mole é o material, mais a pirâmide avança, maior fica a área, né? Mas o L, então, é o valor médio, né, das duas diagonais da impressão que a pirâmide deixa na peça. Tranquilo, pessoal? Isso aí, então, é dureza Vickers. Penetração, né? Também a dificuldade de penetrar, e ela vai usar um penetrador de diamante. Essa é a diferença. Existe um outro sistema de medir dureza, esse hoje em dia ele é muito usado para borracha, que é chamado dureza Shore. O Shore é assim, ó, ele tem como se fosse um martelinho dentro de um tubo de vidro. Então, quando você vai medir a peça, você vira esse martelinho, a peça bate, o martelinho bate na peça e ele sobe. Quanto mais elástico, ou seja, quanto mais duro for o material, né, quanto menos o material absorve o impacto do martelinho, mais o material sobe, né? Então ele registra no ponteiro a subida, né, desse martelinho. E aí o que acontece? Você tem que quanto mais duro o material, maior é o rebote. Né? Maior, imagina querer bater uma bola de basquete no colchão e querer bater uma bola de basquete num piso, isso aí é para o Guilherme, Alexandre, num piso René, num piso duro, né? Num piso duro a bola rebate mais. Então é nesse princípio que se tem a dureza Shore. A dureza Shore hoje, pessoal, esse martelo que a gente fala, na verdade, ele é uma barra, né? Uma barra de aço com ponta arredondada, tal, né? E fica dentro de um tubinho. Quando você vira o tubo, ele cai na peça, né? Você posiciona, vira, ele bate na peça e o relógio anota o rebote, quanto que ele reboteou. É muito usado dureza Shore hoje em dia em borracha e plástico. Quando você precisar comprar a borracha, fazer alguma coisa, ou um plástico, geralmente o pessoal usa a dureza Shore. E tem a vantagem de não ter que fazer cálculo. O durômetro ele te dá a escala, né? Você não tem que fazer conta nenhuma, ele te dá a leitura da dureza que você tem. Tá? É... Dureza Shore é legal também porque a marca que ela faz na peça é pequenininha. Então você pode avaliar peças pequenas, peças já acabadas, tal, né? Sem nenhum tipo de estresse. E depois tem a dureza Rockwell. A dureza Rockwell, pessoal, é a mais usada hoje, tá? Ela juntou tudo que tem de bom em todos os tipos de dureza, né? E como é que ela funciona? Ela tem um penetrador, né? No qual você aplica uma carga normal. Só que esse penetrador é variável. Você pode ter penetrador de esfera de aço, pode ter penetrador de diamante, dependendo daquilo que você quiser medir. Então, a dureza Rockwell é representada pela letra HR, né? H é de hardness, que é dureza
em inglês, né? Então a dureza Brinell é HB, H de dureza, hardness, B de Brinell. Dureza Vickers, HV, e a dureza Rockwell é HR. A dureza Rockwell, então, ela tem essa vantagem de poder trabalhar com todo tipo de penetrador, dependendo da dureza do material, né? E ela tem uma outra vantagem que você não precisa calcular, ela te dá no ponteiro o valor ou digitalmente, né, o valor da sua leitura. E mais do que isso, ela elimina a deformação elástica do material. O cara tal do Rockwell, ele pensa, o cara que desenvolveu esse sistema, ele faz o seguinte, em vez de você aplicar toda a carga de uma vez para fazer uma impressão na peça, você aplica primeiro uma pré-carga, uma carga pequena, e você imagina que ali o material está deformando elasticamente. Depois que você aplica essa pré-carga, você zera o seu instrumento, fala, olha, esse aqui está zerado, zerou, tarou o instrumento, zerou. E aí você aplica a carga e tem a leitura. Então, a dureza Rockwell, ela mede a penetração causada pela deformação permanente. Ela elimina a deformação elástica. Ela considera realmente só o que a gente tem de deformação permanente no nosso material, né? E essa leitura, ela é feita de forma automática, não tem que se fazer nenhum cálculo, tá? Como eu falei, né, é a profundidade por penetração. Você pode ter penetrador esférico, feito em aço temperado, ou cônico, que é de diamante, né? E o que vai acontecer? E você pode usar cargas diferentes, para material mais mole, menos carga, material mais duro, mais carga, mais esforço. E aí, de acordo com a combinação do penetrador que você usa, o tamanho do penetrador, inclusive, e a carga, você vai criando escalas. Então, existem várias escalas de dureza Rockwell, né? Uma escala para material mais mole e escalas para materiais mais duros, tá? Então, geralmente, quando você pegar alguma coisa que foi lida em dureza Rockwell, vai ter lá HR de dureza Rockwell e a escala que você usou, escala A, escala B, escala C e por aí vai, tá? Olha só. Então aqui tem, por exemplo, alguns esquemas de escala, né? A escala B, Rockwell B, ela usa uma esfera de 1,59 como penetrador. A carga maior que ela chega é 100 kg, né? E é usada para medir ligas de cobre, aço mole e por aí vai. O Rockwell C, que até onde eu lembro aqui em média mais duro, usa 150 kg de força para empurrar o penetrador, que é um diamante, né? Então, ele é usado para aço, ferro fundido, né? Titânio e materiais mais duros. Então, a dureza Rockwell, além de ela te dar a leitura de uma forma, automática, né? Ela permite vários tipos de escalas, cada um deles adequados, né? Para cada tipo de material. Pergunta que todo mundo faz: tem como transformar dureza Brinell em dureza Vickers, dureza Rockwell em dureza... Não tem, não existe isso. Não tem como fazer essa conversão, tá? Infelizmente. Porque os sistemas são completamente diferentes. Não tem como transformar e imaginar. Não tem como fazer. Não tem como se... Né? Mesmo eu medir em Rockwell A quanto seria a dureza em Rockwell C. Não tem como fazer isso aí. Né? Para achar a dureza do material é preciso realmente fazer o ensaio, medir e analisar a dureza. Tranquilo, pessoal? Então essa é a diferença, né? A Rockwell, ela tem essa questão então de aplicar uma pré-carga primeiro e depois ela aplica a carga final e é na carga final que ela vai avaliar quanto que o material penetrou. Tranquilo? Então, olha que fácil, né? Aprender sobre dureza. Essa é a nossa aula de hoje. Fica aqui. Eu vou deixar o link para vocês das aulas de dureza do telecurso. E se vocês quiserem assistir, eles mostram todos os ensaios, Shore, Vickers, tudo mais, né? E agora que você já ouviu o tio Marcão explicando, você vai assistir o vídeo lá se você quiser assistir, né? Uns 15 minutos cada vídeo e você vai ficar campeão. O mais importante em relação à dureza, pessoal, é que a gente saber que existem várias escalas de dureza importantes, né, que você pode usar, e que dureza para metal é importante, porque para metal, geralmente, quanto mais duro um material ele é mais resistente, tá? Então essa é a parada. Um forte abraço para vocês, então. Hoje eu estou bonzinho, estou pensando em nem fazer atividade. Legal? Forte abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.